Sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. A nossa aula de hoje, dando continuidade à série Avaliação de Empresas, é sobre o modelo de fluxo de caixa descontado da empresa no modelo de 2 estágios. Segundo Damodaran, o modelo geral ele pode ser utilizado para qualquer empresa para a qual existam dados suficientes para prever o fluxo de caixa descontado da empresa. Dessa forma, geralmente o modelo pode ser expresso de acordo com a seguinte forma: o valor por ação da empresa vai ser o somatório do T1 até mais infinito do fluxo de caixa da empresa esperado para o período T, trazido a valor presente descontado pelo custo médio ponderado do capital elevado ao período T. Todavia, nós já vimos em aulas anteriores, se a empresa se encontrar num estado de crescimento estável e depois de N anos passar a crescer a uma outra taxa de crescimento também estável, o valor da empresa pode ser obtido pela seguinte fórmula. Então, além desse período estável que a gente viu na lâmina anterior, nós ainda temos um outro período estável posterior, onde a empresa vai crescer uma taxa de crescimento de perpetuidade. E aí então nós vamos adicionar à nossa fórmula o fluxo de caixa do período N mais 1. Observe, vamos supor que o primeiro período de alto crescimento seja de 5 anos, então esse N é 5. Aqui eu vou pegar o fluxo de caixa livre da firma de 6, do período 6, trago o valor presente descontado pelo custo médio ponderado do capital em 5, menos a taxa de crescimento no período 5. Todo esse somatório eu vou trazer a valor presente utilizando o OC desse período N, do período 5º ano, no caso que eu estou citando aqui como exemplo, elevado na 5ª potência. Com relação à adequação do modelo de 2 estágios, ele é indicado para avaliação de empresas que possuem uma alavancagem financeira alta ou que estão para modificar essa alavancagem de forma significativa. Isso porque, nesse caso, a utilização do fluxo de caixa livre do acionista é dificultado em função da variância que é induzida pelos pagamentos de dívida, bem como, se a empresa está com uma alavancagem muito alta, consequentemente o valor do patrimônio líquido da empresa representa uma parcela menor da empresa como um todo do ativo, já que o endividamento é expressivo. Então, torna esse fluxo de caixa livre do acionista mais sensível às suposições de taxa de crescimento e de risco. Dessa forma, então, quando a empresa possui uma alavancagem alta e está para modificar significativamente essa alavancagem, o modelo de desconto da empresa como um todo é mais adequado do que o fluxo de caixa livre do acionista. Além disso, em empresas altamente alavancadas, o fluxo de caixa do livre do acionista normalmente é negativo. Então, se a empresa tem muita dívida, consequentemente muita despesa financeira e valor de principal para pagar dessa dívida, de tal forma que o fluxo de caixa livre do acionista normalmente é negativo. Assim, como o fluxo de caixa livre da empresa é considerado antes dos tributos e das dívidas, a probabilidade de ser negativa é naturalmente menor, reduzindo então as dificuldades advindas de se avaliar uma empresa com fluxos de caixa negativos. Vamos então ver agora o modelo geral de fluxo de caixa da empresa para 2 estágios. E na nossa próxima aula a gente verifica o modelo para 3 estágios. Vamos exemplificar o modelo de 2 estágios por meio da empresa Vende Tudo, que trabalha então, na realidade, é uma loja de departamentos que é altamente alavancada e deseja avaliar o valor das suas ações.
o motivo que justificou a utilização do modelo de 2 estágios são os seguintes, os motivos. O EBIT atual da empresa é inferior ao obtido há 5 anos atrás. Além disso, acredita-se que a taxa de crescimento dos lucros, que é estável atualmente, aumente nos próximos 5 anos, na medida em que a empresa se recuperar. O segundo fator é que a alavancagem da empresa encontra-se acima dos níveis desejados, sendo que a previsão é de que ela se reduzirá gradualmente nos próximos 5 anos até atingir um nível desejado de endividamento. Os dados atuais da nossa empresa são as receitas são de 7 milhões, o EBIT é de 500 milhões, o valor da dívida, valor de mercado é 2.720 milhões, desembolso de capital da ordem de 300 milhões, depreciação da ordem de 200 milhões, o capital de giro representa 24% da nossa receita, a alíquota dos tributos é de 34% e a taxa livre de risco de 7,5%. Já os dados para o período de alto crescimento são os seguintes. A duração desse alto crescimento será de 5 anos e a taxa de crescimento esperada do EBIT nesse período é de 8,5%. O beta é de 1,30% e o custo da dívida é de 9% antes dos tributos. Já o índice de endividamento é de 45%. Também a taxa de crescimento das receitas, dos desembolsos de capital e da depreciação será de 8,5% nessa fase de crescimento elevado. Já os dados do período de crescimento estável são os seguintes. A taxa de crescimento cai para 5,5% e o beta cai para 1,05%. Já o custo da dívida, que também caiu, vem para 8% antes dos tributos e o endividamento, que saiu então de 45%, veio para 30%. E nessa fase de estabilização, os desembolsos de capital serão compensados com a depreciação, o que é consistente com o período estável. Dessa forma, para calcular o fluxo de caixa líquido da empresa, nós iniciamos calculando o período de crescimento elevado, que são os próximos 5 anos, e também o valor ao final desse período, que seria o ano 6, para encontrar então o valor de perpetuidade ou da fase de estabilização. Vamos ver então como a gente calculou cada uma dessas variáveis, iniciando então pelo EBIT do ano 1. O EBIT do ano 1, nós pegamos o EBIT atual, que é de 500, e multiplicamos por 1 mais a nossa taxa de crescimento nesse período de alto crescimento, então, que é de 8,5. Então, 500 vezes 1,085 dá 542,50, que é então o EBIT do primeiro período. Já o EBIT do segundo período, de 588,61, ele foi obtido pegando-se então o EBIT do período 1 e aplicando-se 1 mais a taxa de crescimento, que é de 8,5, encontra-se então 588,61. E assim a gente faz sucessivamente com o ano 3, 4, 5. Já o ano 6, nós vamos pegar o EBIT de 5, que vai ser 751,82, e aí, sobre ele, nós vamos aplicar a taxa de crescimento do período estável, que é de 5,5%, para chegar então no EBIT do período 6 de 793,1. Esse aqui que então do final, 793,17. A próxima variável é a taxa de tributos multiplicado pelo EBIT, que é mais simples calcular. A gente vai pegar então, por exemplo, o EBIT do período 1, 542,50, e aplicar 1 na nossa taxa de tributos. Os tributos são de 34%, então encontro os tributos sobre o EBIT de 184,45 no primeiro período aqui, 184,45. Do segundo período eu faço da mesma forma. Vou pegar o EBIT do período 2 multiplicados
por ponto 34 e vou encontrar os 200 com 13, como a gente fez aqui. Ó. 582, que é o EBIT segundo período, 588 com 61, vezes 0,34 dá os 200 com 13. Nossa próxima variável é os desembolsos de capital líquidos da depreciação. Nós vamos encontrar da seguinte forma. Nós vamos pegar o desembolso de capital atual de 300, menos a despesa de depreciação do período atual, que é 200, dá 100. Multiplico pela taxa de crescimento dessa fase de alto crescimento. 1 por 1, né? 1,085. Encontro 108,50 para o período 1. Já o 117,72 do período 2, nós vamos pegar o desembolso de capital líquido da depreciação do primeiro período, 108,50, e aplicar de novo 1 mais a taxa de crescimento desse período de alto crescimento, que é de 8,5%, encontro 117,72. Próximo passo é encontrarmos a variação do capital de giro do período 1. Nós vamos pegar a receita atual, que é de 7 milhões, multiplicar pela taxa de crescimento desse período de alto crescimento, que é 8,5%, multiplicar pelo percentual de capital de giro em relação à receita, que é de 24%. Encontro a variação do capital de giro do primeiro ano, 142,80, e coloco aqui na nossa tabela. Já o do segundo ano, esse 154,94, nós vamos encontrar de que maneira? Nós vamos pegar o 142,80, que é o capital de giro do primeiro ano, e aplicar 1 mais a taxa de crescimento. Encontro 154,94. Para o ano 3 faço da mesma forma, ou seja, pego 154,94 multiplicado por 1, 0,85, e assim sucessivamente até o quinto ano. De tal forma que lá no sexto ano, a variação do capital de giro do sexto ano, nós vamos encontrar de que maneira? Vou pegar a receita atual, mais 1 mais a taxa de crescimento desses 5 anos elevado à quinta potência, multiplicado pela taxa de crescimento do período estável e multiplicado pela minha taxa de variação no capital de giro, que é 24% das receitas. Encontro então a variação do capital de giro no período 6 de 138,94, esse último item aqui. Observem, no ano final, o pressuposto é de que as despesas com desembolso de capital e depreciação se igualem, se compensem, então aqui vai dar 0. Muito bem, dessa forma então podemos encontrar o fluxo de caixa livre da empresa, 542,50 de EBIT, menos os tributos sobre EBIT de 184,45, menos 108,50 de desembolso de capital e menos 142,80 da variação do capital de giro, me dá o fluxo de caixa do primeiro período, 106,75, que foi o que a gente fez aqui. E faço o mesmo com os demais períodos. Então, não faço da mesma forma com os demais períodos, vou diminuindo e vou encontrando cada um desses fluxos de caixa esperado da empresa como um todo. Já em relação ao custo ponderado do capital no alto crescimento, nós vamos obter de que forma? Vou calcular o custo do PL nesse período de alto crescimento, pego a taxa livre de risco, pego o beta do período de alto crescimento vezes o prêmio de risco, encontro 14,65 de custo do PL. Pego o custo da dívida nesse período de alto crescimento, que é informado de 9%, líquido dos tributos dá 5,94. Para então poder calcular o OP, o custo médio ponderado do capital. Vou pegar o custo do PL, 14,65, que encontramos aqui, vezes o nosso percentual de representatividade do PL em relação ao ativo total. Só para relembrar, vamos lá nos dados da fase de crescimento elevado, nós vemos que temos informado aqui um índice de endividamento de 45%. Logo, 45% é endividamento, 55%, 1 menos 45, me dá o capital próprio, percentual de capital próprio, que é o 55 que foi utilizado aqui. Mais o meu custo da dívida multiplicado pelo meu percentual de endividamento, que é 45, encontro o custo
ponderado do capital de 10,73 para o período de alto crescimento. Já o valor do custo ponderado por crescimento estável, eu vou pegar e calcular da seguinte maneira. Pego a taxa livre de risco para iniciar calculando o custo do PL, mais o beta do período estável vezes o prêmio de risco, encontro 13,28. Já o custo da dívida, que é de 8% antes dos tributos, depois dos tributos é de 5,28. Pondero, então, para encontrar o custo médio ponderado do capital, pego o custo do PL, 13,28, multiplico pelo percentual de capital próprio, que é 70%, mais o custo da dívida multiplicado pelo meu percentual de endividamento, que é de 30% na fase estável. Encontro então o custo do capital, a média ponderada do capital, para o período estável de 10,88. Já o valor final da empresa, em termos de valor presente, nós vamos encontrar da seguinte maneira. Vou pegar 384,55, que é o meu fluxo de caixa do sexto período, 384,55, e trazer ele a valor presente, descontado então pelo custo médio do capital de 10,88, que a gente acabou de calcular aqui, ó, do período estável, 10,88, menos a taxa de crescimento perpétua do período estável, que é de 5,5. Encontro o valor final de 747,77. Trago a valor presente descontado pelo WOC dos períodos de alto crescimento elevado nos 5 anos de alto crescimento. Esse 10,73 a gente encontrou aqui, ó. Dessa forma, então, encontro o valor presente do preço final de 4.392,09. Assim, o valor da empresa vai ser o somatório dos valores presentes dos fluxos de caixa do período de alto crescimento, mais o fluxo de caixa, valor presente do período estável. Logo, o fluxo de caixa do período de alto crescimento, vamos somar então todos os fluxos de caixa que lá estão, ó, 96,41 mais 94,46, mais 92,56, mais 90,69, mais 88,86, encontro R$ 462,98. Então, nós pegamos aqui o valor presente de cada um dos 5 anos, para encontrar então o fluxo de caixa desse período de alto crescimento. Já o valor presente do valor de perpetuidade do período estável é de 4.392,09, que acabamos de calcular aqui, ó, no slide anterior. Dessa forma, então, somando-se o período de alto crescimento, 4.62,98, mais o período estável, 4.392, encontramos o valor da empresa como um todo, ou seja, do ativo total, 4.855,07. Abatendo o valor da dívida a valor presente e a valor de mercado, encontramos o valor do patrimônio líquido, 4.855,07 menos 2.720, que dá o valor do PL de 235,07. Esse foi o modelo então de 2 estágios. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.